Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula sobre Programa de Governança em Privacidade. Eu sou o Frederico Félix Gomes, vocês podem me chamar de Fred, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, gostaria de fazer um convite para vocês. Por favor, visitem meu site pessoal, fredericofelix.card.co. Lá vocês vão encontrar a possibilidade de se inscrever na minha newsletter quinzenal, Privacy City, e também me sigam no LinkedIn, onde eu posto conteúdos regulares sobre temas de privacidade, proteção de dados, inteligência artificial, entre outras coisas. Dentro dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre governança em privacidade, sobre visão, missão e valores, privacy frameworks, uma estratégia de privacidade, e perguntas e comentários eu vou tentar explicar para vocês como vai funcionar. Primeira coisa, a gente vai falar sobre governança em privacidade. O que é governança em privacidade, Então, é um termo guarda-chuva que nós vamos usar para nos referir ao conjunto de elementos que norteiam um determinado projeto em direção à conformidade com normas jurídicas e de mercado que versem sobre privacidade e proteção de dados. Então, é um instrumento presente no artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que diz esse artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º? Fala que dá as diretrizes para a implementação do programa de governança em privacidade, que pode servir também como atenuante em um caso de incidente envolvendo dados pessoais, e aqui a lei traz o mínimo legal. O que deve conter, no mínimo, um programa de governança em privacidade? Então, que demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, que seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta. Esteja adaptada à estrutura, à escala e ao volume das operações, bem como à sensibilidade dos dados, que tenha políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impacto e risco à privacidade. Além disso, que tem o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente, que assegure mecanismos de participação do titular, esteja integrada à sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos, que conte com planos de resposta a incidentes e remediação, que seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento e avaliações periódicas. Mas, dentro dessa aula aqui, apesar da LGPD trazer esse conteúdo mínimo, eu gostaria de ir um pouco além. Então, eu vou trazer uns elementos de governança de um programa de privacidade um pouco para além da LGPD. Então, apesar de ter esse foco, então, a Lei Geral de Proteção de Dados trazer esse instrumento específico, ele não é exclusivo de um programa de compliance exclusivo com a LGPD. Você pode usá-lo para fazer compliance com outras leis. Então, ele é bem agnóstico nesse sentido. Eu conseguiria, por exemplo, fazer o mesmo programa de governança tanto para a LGPD quanto para o GDPR ou para a CCPA da Califórnia ou qualquer outra lei de privacidade que tenha no mundo. Só preciso fazer as adequações corretas, como nós veremos adiante. A primeira coisa que vem na mente quando eu falo de um elemento de governança é visão e missão da área de privacidade, o escopo do programa de privacidade e a seleção de um framework apropriado. E, além disso, o desenvolvimento de uma estratégia organizacional. Quando eu falo de visão, missão e escopo, o que eu quero dizer com isso? A visão da área ela é composta por uma frase, de maneira resumida, ela descreve a razão de ser da área do núcleo de privacidade dentro da organização. Qual que é o sonho grande da área de privacidade? Onde você quer chegar? Você quer ser o melhor programa de privacidade no mundo, no Brasil? No seu segmento? Você quer ser melhor que seus concorrentes? Qual que é a sua visão? Qual que é a razão de ser da privacidade dentro dessa organização? É uma área de apoio? É uma área estratégica? Como você quer ser visto? Como você se mostra influencia muito como você é percebido dentro dessa organização.
E também estabelece as bases que sustentam o próprio programa de privacidade, né? E tem que estar alinhada com os propósitos gerais e objetivos da organização. Então, por exemplo, se eu sou um programa de privacidade que não gosta de correr muitos riscos, sou muito conservador, será que esse tipo de programa de privacidade estaria alinhado, por exemplo, com uma empresa muito inovadora, que gosta muito de correr riscos, ou vice-versa, né? Se eu tiver um programa de privacidade que tem uma tolerância a risco um pouco maior, será que ela está adaptada, por exemplo, a uma empresa de um mercado regulado, como uma seguradora, um banco ou algo do gênero? Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, de visão. Por exemplo, nós acreditamos que a inovação tecnológica e a utilização de dados pode ajudar a resolver problemas sociais e melhorar a vida da população. Interessante. Nós acreditamos que a inovação tecnológica deve ser acompanhada de um ideal de privacidade. Nós acreditamos ser possível a criação de produtos e serviços onde privacidade e inovação podem coexistir, né? Nós acreditamos ser possível a utilização de novas tecnologias com ética e responsabilidade. Então, são esses alguns exemplos, né, de visão que trazem um posicionamento da área de privacidade ou do programa de privacidade dentro de uma organização. E aí eu também tenho que definir um escopo, né? Então, após a definição da visão, missão da área, do núcleo de privacidade, é necessário definir o escopo do projeto. Em geral, é possível definir tal escopo de duas maneiras: identificando os dados pessoais objeto de tratamento, e aí a gente já vai chegar lá na parte de mapeamento de dados pessoais, identificando as normas jurídicas e de mercado aplicáveis a esses dados que foram objeto de levantamento. E aí, como que eu faço a identificação dos dados pessoais? Então, eu posso ter um approach menos estruturado, né, no sentido de realizar entrevistas com áreas que tipicamente tratam dados pessoais. Então, eu vou me reunir com a liderança sênior dessas áreas para perguntar, para fazer uma série de perguntas que me dão contexto e me fazem entender como esses dados são tratados, processados dentro daquela instituição específica. Então, eu vou fazer reunião com RH, com marketing, com finanças, com TI, com segurança da informação, etc. Vai depender muito da estrutura interna de cada organização. E vai depender também da natureza e porte da empresa. Então, uma coisa é eu fazer isso, por exemplo, dentro de uma startup que tem poucas pessoas, vamos dizer que até 200 funcionários, com 15 áreas mais ou menos, ou menos. Outra coisa é eu fazer em uma empresa global com 50 mil funcionários, com uma estrutura extremamente complexa. Então, eu demoraria muito tempo para fazer isso. Ainda dá para fazer, mas vai levar bastante tempo. E aí, né, isso aí ajuda a determinar, né, ao menos os principais dados pessoais tratados e a localização desses dados, né, não a localização exata, mas eu consigo ali ter um cheiro de onde aqueles dados estão circulando, né, pelo menos para eu ter uma noção do tamanho do trabalho, o que tem que ser feito, e aí iniciar o desenvolvimento de uma estratégia específica para tratar esses casos. Eu posso também adotar um approach mais estruturado, né? Que seja como a contratação, né, de um fornecedor externo ou o engajamento de times internos para avaliar onde os dados pessoais são coletados e armazenados, onde são utilizados e com quem são compartilhados. Tem algumas estratégias para isso, né, o chamado Data Discovery. Eu posso ter uma ferramenta específica, né, que vai fazer uma varredura dos bancos de dados e aí através de padrões, né, strings pré-selecionadas, pode me falar se aquilo é um dado pessoal ou não. Existem algumas soluções inteligentes de mercado nesse sentido. Então, por exemplo, eu posso plugar essa ferramenta, né? Eu posso conectar via API, essa ferramenta vai fazer a varredura das bases de dados. Muitas delas utilizam inteligência artificial para falar com qual percentual aquilo se parece com um determinado dado pessoal. Então, se ele lê um dado e aquilo ali lembra, por exemplo, a estrutura de um CPF, ele vai falar que aquele dado tem X% de chance de ser um dado pessoal. Então, é algo mais estruturado, mais rápido, que eu consigo utilizar em escala, diferente das entrevistas, ele me dá um grau de certeza um pouco maior. E aí ele dá maior precisão e detalhamento e é normalmente utilizado por grandes organizações. Também posso contratar uma consultoria externa que vai fazer também as entrevistas, mas as entrevistas de uma maneira mais estruturada, com
com mais perguntas, com mais detalhes, com mais pessoas, né, que atuam nessa tarefa exclusiva, né? Imagina um pobre DPO tendo que fazer diversas entrevistas numa grande organização. Pode demorar até 2 anos só para fazer um mapeamento de dados pessoais. Então, é algo que tem que ser tomado com muito cuidado, e a utilização de uma ferramenta, dependendo do caso, do porte, do volume das operações, seria o mais indicado. E o que eu devo buscar nessa identificação, né? Ou na entrevista, ou até numa varredura de dados, né? Então, tenho que saber quem coleta, utiliza e mantém os dados pessoais relacionados a clientes, colaboradores, por exemplo. Então, devem ser incluídos todos os fornecedores. Então, se eu tenho, por exemplo, dados pessoais armazenados na minha ferramenta de CRM, na minha ferramenta de e-mail marketing, então isso aí também tem que ser levado em consideração, não só nas minhas bases de dados dos meus clientes diretos ou na base de dados, por exemplo, dos meus colaboradores junto ao meu serviço de departamento pessoal. Quais dados pessoais tratados e com quais finalidades, né? As finalidades, além de ser um próprio princípio da LGPD, o princípio da finalidade, eu tenho que ter uma finalidade específica, legítima, né? Então, eu tenho que saber exatamente para que eu estou coletando aquele dado, até para posteriormente, como a gente vai ver, definir algumas bases legais. Onde os dados estão armazenados? Inclusive plataformas em nuvem, né? Então, não se limitar só a dados locais, né? Para empresas que ainda usam estruturas físicas locais, mas plataformas em nuvem, igual eu citei, né? Ferramentas de CRM, e-mail marketing, pode ser ferramentas de e-mail, de um repositório como um Drive, como o OneDrive, etc. E com quem os dados são compartilhados, né? Inclusive as plataformas. Então, com quem eu estou compartilhando esses dados? Eles atuam a nível de operadores, co-controladores, suboperadores. É importante saber isso até para uma revisão de contrato, até para eu fazer uma gestão adequada de terceiros. Em qual momento, né, os dados são coletados, né? Então, durante uma transação, um processo seletivo, no caso do RH, é através de um formulário online, eu estou adquirindo esses dados de bases externas, né? Então, por exemplo, num processo de antifraude, onde eu consulto bases, né, dos birôs de crédito, de onde eles estão, de onde estão vendo, onde existe a ingestão de dados aqui. Por quanto tempo esses dados ficam armazenados e como e se são excluídos, né? Então, a LGPD determina que eu tenho que ter que a exclusão ela é parte, né? Ao fim do tratamento eu tenho que excluir esses dados, salvo se eu tiver uma base legal que me dê justificativa para poder manter esses dados, né? Então, eu tenho que saber por quanto tempo, ter uma tabela de temporalidade adequada para ter isso. E quais as medidas de segurança, técnicas e organizacionais são adotadas para proteger esses dados pessoais. Então, tenho que sentar junto com o time técnico e entender quais são essas ferramentas adequadas. E aí, o segundo passo, após fazer esse levantamento, essa identificação dos dados pessoais tratados na empresa, eu vou identificar as normas jurídicas aplicáveis. Então, eu posso estar sujeitas a várias normas, que não somente a LGPD, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, normas e regulações do Bacen, ao próprio GDPR, CCPA, ao COPPA, que é a lei que trata do tratamento de dados de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, alguma norma ISO que eu precise ter em razão de uma auditoria, algum pedido de um investidor, de um stakeholder, se eu trato dados de pagamento específicos, né, se eu tenho que estar aderente ao PCI, como regra das bandeiras de cartão de crédito, etc. Então, eu tenho que fazer esse levantamento e não só me preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, privacidade e proteção de dados não se limita tão somente a um instrumento legislativo. E por onde eu começo na definição dessas normas jurídicas aplicáveis? Vamos dizer que eu seja submetido tanto ao LGPD quanto, por exemplo, ao GDPR, ou trabalhe numa multinacional, ou esteja prestando consultoria para uma empresa que ofereça bens e serviços, não só no Brasil, como também na Europa, e que trate dados pessoais nesses territórios. Então, normalmente eu começo pela lei mais restritiva, né? Então, quanto mais restrita a lei, ali deveria ser o meu norte, o meu começo, porque, teoricamente, né, se eu me adequo a uma lei mais restritiva, as chances que eu tenho de estar em compliance com leis menos restritivas, ela aumenta.
Então, por exemplo, se eu tenho o GDPR e a LGPD, elas se equivalem de uma maneira, de certa maneira, em termos de restrição. Mas, por exemplo, se eu atuo a nível de América Latina, tem várias outras leis que não possuem, por exemplo, legítimo interesse como base legal, são baseadas tão somente no consentimento, porque foram criadas nos anos 2000, por exemplo, onde estava bem vinculado com a diretiva europeia. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, como a gente vai ver, tem essas nuances específicas de cada legislação. Então, a dica é sempre começar pela mais restritiva. E aí, aos poucos, eu vou incorporando essas particularidades, como eu citei, né? Então, se eu tenho só consentimento em uma, legítimo interesse em outra, como que eu vou operacionalizar isso? Então, eu tenho que entender ali onde está o meu maior risco, qual que seria, tem os princípios mais restritivos, como que eu vou fazer. E aí eu tenho que ter alguns desafios, óbvio, né? Então, como por exemplo, eu tenho que levar em consideração o contexto global, porque os dados hoje transitam a nível global, né? Eu posso ter uma operação no Brasil e ter dados armazenados na Virgínia, ter dados armazenados na Ásia, posso ter clientes, fornecedores também na Europa, etc. Então, eu tenho que levar em consideração o contexto global e leis também específicas nesse caso. Então, em resumo, até agora, né, eu tenho que definir o escopo do programa de privacidade, ele pode ser bastante desafiador essa tarefa. Então, um approach, seja ele mais estruturado ou menos estruturado, ele requer entender o ciclo de vida dos dados, considerar o contexto global e executar o programa, né, adequar o programa às particularidades da organização, porte, natureza, cultura, etc. Né? E aí eu tenho um aumento nas chances de sucesso, por exemplo, né? E aí tem que tomar muito cuidado com essa questão cultural, né? Então existe uma máxima, né? Que tem até um artigo da Harvard Business Review sobre o tema, que é Culture Trumps Strategy Every Time. Ou seja, né, a cultura ela derruba a estratégia sempre. Então, o que é cultura nesse caso? Né? Seria um conjunto, né, de hábitos que permitem, né, que um grupo de pessoas cooperem, né, entre si, partindo do pressuposto que elas já têm aquilo embutido nas ideias, né, na cabeça, ao invés de eu ter que negociar com a pessoa. Né? Então, se eu quero uma coisa, eu peço para ela, ao invés de negociar, eu parto do pressuposto que ela faz isso porque aquilo é o modus operandi, aquilo tá bem internalizado dentro da cultura da empresa, né? Então, não é justamente o que a gente fala que é, né? Então, eu posso fazer uma propaganda que minha empresa, minha instituição onde eu trabalho, que seja, ela tem determinada cultura. Mas será que as pessoas estão compradas junto a essa cultura? Elas entendem aquilo? Elas fazem aquilo em modo automático ou precisa ficar repetindo para elas, né? Então, tem que tomar cuidado com essa questão cultural. Um outro passo que a gente tem é estabelecimento de frameworks de privacidade. Né? Então, primeiro, o que é um framework? Então, é um termo utilizado para se referir a um conjunto de processos, templates, ferramentas, leis, padrões de mercado, etc., que guiam de peão na gestão do seu projeto. E eles podem ser agrupados em 3 categorias. Pode ser principiológico, né, como os Fair Information Privacy Principles, né, da OCDE, né, que trazem ali um conjunto de princípios que orientaram, né, a formação dos princípios do GDPR e da própria LGPD. Pode ser também um framework ali legal, né, jurídico, né, como LGPD, como GDPR, ou ele pode ser mercadológico, né, como NIST, como normas ISO, como PCI. Então, são conjuntos de regras, frameworks, estabelecidos por normas de mercado, até por uma convenção do mercado. Né? E aí, como eu realizo o desenvolvimento e implementação desses frameworks? Né? Então, implementar e gerenciar um projeto que atenda a vários direitos e deveres previstos pontualmente em cada uma das normas aplicáveis é praticamente impossível. Então, eu não vou conseguir atuar 100% em todas as minhas normas e diretrizes de maneira infalível. Algumas podem até ser contraditórias entre si.
Então, alternativamente, utilizar um framework específico pode ajudar a alcançar níveis de compliance adequado para cada uma das situações, né? Uma gestão baseada em risco, um risk-based approach. Então, a própria lei ela tem esse ânimo, né? Ele tem a LGPD ou GDPR também tem esse ânimo de risquificação da privacidade e da proteção de dados pessoais. E aí eu posso aumentar os níveis de confiança com stakeholders e alavancar meu projeto, uma competição, etc. E qual que é o conteúdo desses frameworks? Né? Então, eles abordam questões semelhantes, como identificação e avaliação de riscos, questões ligadas ao accountability, né, que é responsabilidade de prestação de contas. Eles trazem métricas para monitoramento do projeto, para o engajamento de colaboradores, a segurança de dados e resposta a incidentes, entre outras questões também. Elaboração de documentos, por exemplo. E como que eu vou racionalizar esses requisitos, né? Então, após a escolha de um ou mais frameworks, né, é necessário entender os requisitos de forma racional. Então, eu fiz o levantamento de dados. Eu sei de onde estão vindo esses dados. Eu fiz um levantamento de normas jurídicas aplicáveis ou frameworks aplicáveis. Agora, eu posso escolher um ou mais. Eu posso fazer uma combinação. Por exemplo, eu vou me adequar tanto ao GDPR quanto ao LGPD. De uma maneira racional. Por exemplo, na LGPD a gente tem nossa jabuticaba, que é uma base legal de proteção ao crédito. Não existe isso no GDPR. Lá, por exemplo, eles para proteção do crédito, normalmente utilizada a base legal do legítimo interesse. Então, será que eu tenho que usar essa base legal ou eu posso usar o legítimo interesse tanto lá quanto aqui, ou eu faço essa diferenciação? Tem que ver qual que é a forma mais racional de fazer isso. Então, racionalizar significa implementar uma solução capaz de atender a vários requisitos. Então, a semelhança entre os frameworks facilita tal atividade. E o contrário é verdadeiro também. As diferenças podem trazer alguns desafios a serem superados, né? Ou seja, cuidado com as pequenas diferenças. E para superar esses desafios, eu tenho que ter uma estratégia. E como que eu desenvolvo uma estratégia ligada ao meu programa de governança e privacidade de dados? Então, ela é a forma como a organização irá comunicar e obter o suporte para o projeto de privacidade. Ela definitivamente impacta toda a organização e, na verdade, significa, né, uma verdadeira mudança de mindset de todos os envolvidos, tanto dos executivos quanto ao pessoal na linha de frente, operações mais táticas, mais operacionais mesmo. E aí, um sapato ele não calça todos os pés, né? Uma estratégia ela não atende a todas as organizações, né? Então, como a gente falou antes, tem uma questão cultural envolvida, tem uma questão relacionada ao porte da organização, ao volume de dados processados, etc. E aí eu tenho que fazer esse alinhamento de expectativas, né? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar antes de escolher um caminho, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, eu tenho que saber exatamente onde eu quero chegar. Eu tenho que ter meu roadmap, né? Eu tenho que alinhar essas expectativas, principalmente com a alta direção, com os gestores, para falar qual que é o mínimo aceitável. Olha, eu quero ter um compliance 100% com o LGPD. Não existe isso aí é virtualmente impossível. Eu quero um nível de 90%, 95%, 85%, 80%, eu quero estar mais ou menos adequado com os meus concorrentes. Eu tenho que ter esse alinhamento de expectativas, eu tenho que saber qual que é o apetite de risco para a organização. E aí, ao desenhar o meu roadmap, né, eu tenho que ter um checklist básico, né, que é esse que eu normalmente utilizo nas empresas onde eu presto serviço. Então, eu tenho que ter o executive buy-in, que é o alinhamento com a diretoria e indicação de responsável pelo projeto, seja um DPO, seja um PMO, quem é que seja. Eu tenho que fazer um assessment preliminar. Então, às vezes, já tem algum projeto rolando, ou já existe alguma documentação, como uma política de segurança da informação. Então, eu tenho que saber o que já existe para saber o que eu tem que ser revisado, o que tem que ser refatorado, o que tem que ser criado de novo. E aí eu tenho que apresentar esse projeto para as principais lideranças, né? Não só a autodireção, mas uma liderança sênior, né? Gerentes e heads de áreas específicas para avaliar tanto o conhecimento quanto a maturidade dessas pessoas sobre o tema, né? Onde que eu vou ter mais dificuldades? Normalmente eu tenho um time de engenharia de dados que talvez
tenha um pouco mais de maturidade em relação ao uso e tratamento de dados que, por exemplo, um time de marketing, né, que tem muita fome por dados e às vezes não tem um nível de maturidade adequado. E aí eu tenho que fazer a identificação dos dados pessoais, que é o data mapping, que a gente já falou, fazer esse levantamento, seja um approach mais estruturado ou menos estruturado. Eu tenho que identificar as normas aplicáveis, né? Então pode ser esses framework, as normas tanto mercadológicas, como principiológicas, como jurídicas. Eu tenho que ter uma etapa de legal compliance. O que é isso? Eu tenho que fazer as adequações que determinados frameworks colocam para mim. Então, por exemplo, o LGPD coloca lá princípios, bases legais, direitos de titulares, transferências internacionais, etc. Coloca todos esses mecanismos e eu tenho que ficar em compliance com esses mecanismos. Mesma coisa do GDPR. Mesma coisa, uma norma mercadológica. Então, se a ISO fala que eu tenho que ter ali, então eu tenho que ter esse compliance específico, né? E eu tenho que ter os meus assessments, né? Então, conforme as normas identificadas e dados levantados. Então, por exemplo, um relatório de impacto à proteção de dados, teria que ter um teste de legítimo interesse, teria que ter ali uma avaliação, por exemplo, de transferência de dados pessoais. Por exemplo, se eu tiver submetido ao GDPR, eu tenho que ter esses assessments para saber qual é o risco que está sendo apresentado em determinada operação. E aí eu tenho que ter minhas adequações tecnológicas, né? Então, inevitavelmente, por exemplo, eu vou ter que colocar para atender o princípio da transparência, por exemplo, eu tenho que utilizar ali algumas melhorias no meu front-end, como, por exemplo, posso colocar um aviso de privacidade no meu site, posso colocar um cookie banner em algum lugar, e eu tenho que ter também aprimoradas rotinas de back-end. Então, por exemplo, para atender direitos dos titulares. Então, se existe um direito de acesso, foi requerido um direito de acesso, eu tenho que ter ali uma rotina de back-end onde é possível, por exemplo, formar um documento a ser enviado para a pessoa que está requisitando aqueles dados pessoais, ou se pedir a exclusão, eu preciso ter essa rotina bem definida para saber como que vai ser feita essa exclusão de dados pessoais. E eu tenho que ter as adequações jurídicas à infraestrutura e produtos de TI, né? Então, se a norma está me falando, por exemplo, que eu preciso de um consentimento, por exemplo, para operacionalizar determinada operação, aquilo tem que estar bem incorporado a um determinado produto. E eu tenho que fazer elaboração e revisão das políticas, né? No mínimo, uma política de privacidade interno e externo, um plano de resposta a incidentes, uma política de segurança da informação. Então, eu tenho ali, até a própria LGPD traz esse exemplo das políticas, né? Então, tem algumas políticas mínimas, vamos dizer, que eu preciso ter para estar minimamente conforme ou minimamente dar uma transparência sobre como aqueles dados vão ser tratados, tanto para clientes quanto para colaboradores. E uma das coisas mais importantes, né, ao meu ver, que é o treinamento e conscientização desses colaboradores. Se eu pretendo ter uma transformação no mindset sobre como esses dados são utilizados dentro da organização, eu começo justamente pelas pessoas. Então, eu crio, né, eventos temáticos, eu combino com stakeholders, eu uso outras técnicas que facilitem, né, esse treinamento e essa conscientização, né? Então, quais são as boas práticas? Eu consigo fazer isso através de uma campanha, por exemplo? Posso fazer isso através de workshops específicos com as áreas, onde a gente dá o contexto específico de como aquele tratamento é realizado? E também eu tenho que fazer a implementação das medidas de segurança da informação, até para nível de atenuação também de responsabilidade em caso de um incidente envolvendo dados pessoais. E essas medidas elas têm que ser técnicas e organizacionais, né? Como por exemplo, eu posso utilizar ferramentas específicas, né, como o DLP, como o firewall, posso ter medidas organizacionais, né, como uma gestão de acessos, etc. Eu posso ter avaliação dos fornecedores, né? Então é necessário que eu saiba os riscos jurídicos e tecnológicos a quais a organização está exposta, né? Então eu tenho que fazer essa avaliação, até por uma questão de limitação de responsabilidade.
Então, a própria LGPD traz a responsabilidade solidária entre operador e controlador, salvo nas hipóteses do artigo 43. Então, se o artigo 41 me traz essa hipótese de responsabilização solidária, eu tenho que tomar muito cuidado para quem eu estou escolhendo compartilhar os dados pessoais. Quem está me fornecendo o serviço? Será que está fornecendo o nível adequado de segurança a esses dados? Quais são os riscos jurídicos presentes no contrato? Existem cláusulas específicas que tratam dessa responsabilidade? Eu tenho que talvez revisar todo o meu processo de procurement. Então, eu tenho que definir meus data processing agreements, meu data sharing agreements, tenho que revisar os contratos já existentes e também as cláusulas para novos contratos. Existem cláusulas específicas de privacidade, existem cláusulas específicas de segurança da informação. Então, é algo a avaliar. E também é muito importante que eu tenha bem definida a minha rotina de reporting, né? Então, para quem que eu reporto e como que eu vou reportar, né? Então, eu tenho que ter uma documentação adequada dos entregáveis. Super importante, eu tenho que ter gerações de métricas para definir os meus KPIs, meus Key Performance Indicators, né? Então, como saber se aquele programa de privacidade, se aquele programa de governança ele está indo bem ou não, se ele tem um sucesso ou não, as áreas a serem melhoradas. Então, eu tenho que ter métricas para fazer isso. Esse reporting pode ser para uma auditoria, tanto interna quanto externa. Pode ser um investidor, pode ser uma auditoria terceira, eu posso ser uma SA de capital aberto, onde eu tenho que tornar bem transparente, né, esses processos, até para estabelecer melhorias contínuas também, atender o princípio da accountability, né? Eu tenho que demonstrar efetividade do meu programa, né, para a própria autoridade, governos, para outros stakeholders também, sempre que apropriado. E aí um tema interessante que eu gosto bastante é essa parte dos KPIs, né? É justamente um processo para informar esses stakeholders, né, pessoas que têm algum interesse, como uma organização está performando, com base em determinado sistema métrico. Então, ele pode ser utilizado para monitorar os níveis de compliance com efetividade e também para demonstrar o valor, né, da área ou do núcleo de privacidade, e também uma ferramenta para comunicação clara dos resultados obtidos. Então, quais são, por exemplo, as métricas que eu posso utilizar para definir os meus KPIs, né? Eu posso indicar o número de ativos mapeados, o número de atividades de tratamento mapeadas, o número de riscos identificados, os números de DPIs realizados, nos relatórios de impacto à proteção de dados, o número de incidentes registrados, se aumentou, se diminuiu, o número de funcionários treinados, o número de pedidos de titulares, né, os chamados DSRs, Data Subject Requests, né, então Data Subject Rights também, né, então todas essas aí são métricas válidas para que eu consiga organizar meu KPI. Quais desses aí demonstram ser, são chaves para a performance do meu programa? Então, posso definir isso. Pode ser uma combinação desses também. É isso, pessoal. Então a gente chega ao fim da nossa aula. Queria agradecer todos, né, por esse tempo, por esses 30 minutos juntos. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, né, indique para outras pessoas. Dúvidas acerca desse tema, vocês podem me enviar por e-mail ou mesmo por LinkedIn. Então, ao me seguir no LinkedIn, fiquem bastante à vontade para enviar mensagens diretas, me perguntando sobre o tema. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.